confundida com outros problemas de saúde, né, doutor? Perfeito. A epilepsia é uma doença muito prevalente e a gente fala muito pouco, né? Eu falo que depois da enxaqueca com a dor de cabeça, a epilepsia é o segundo problema neurológico mais comum. Nossa, doutor. 1 a 2% da população é portador de epilepsia. A dor de cabeça a gente fala de 10 a 15. Então, realmente tem uma incidência maior, mas a epilepsia ela tem o peso tanto da saúde como o peso social, né? Eu sou cristão e até brinco, até a gente mesmo cristão, durante muito tempo a gente não entendia o que era a doença e a gente confundia muito as coisas, né? E a gente fala que a epilepsia é uma doença física, da mesma forma que a pessoa Não é uma doença mental? Não, é uma doença... É porque o doutor fala no sentido de que muitas vezes a pessoa está se debatendo, então existia até um preconceito, achava muito que era uma grande, possessão demoníaca, né, doutor? Grande, Ao invés de grande. ser uma doença, achava-se, durante muitos anos, muitos povos acharam que era uma doença espiritual. Perfeito. O que não é verdade. O que não é verdade, é uma doença física. Então, o que é? O cérebro da gente, ele se comunica por circuitaria elétrica. Então, por isso que a gente faz o eletroencefalograma. Os neurônios se comunicam. Então, a epilepsia é o que? É um curto-circuito. O grande questão é como o cérebro da gente é responsável pela nossa linguagem, consciência. Quando dá um problema nisso, o que muda? Nossa linguagem, nossa consciência. E tem aquela imagem que realmente é muito forte, né? Para quem viu. A pessoa perde a consciência, a mais clássica, que a gente chama que é tônico-clônico generalizada. Ela cai no chão e tem um espasmo muscular que faz todos os músculos contraírem. Que faz ficar se debatendo, né, doutor? Isso. E às vezes dá até um grito, porque o diafragma contrai. Então, realmente é uma cena impressionante, né? Mas o que eu falo para todo mundo é porque como o cérebro é responsável pela nossa consciência, quando tem um curto-circuito nele, o sintoma é esse. Se dá no coração, o coração não bombeia e pode dar uma parada cardíaca, mas no cérebro é dessa maneira. Mas é uma doença, olhando pelo outro lado, que é uma doença controlável. 90% das pessoas que tomam apenas medicação vão conseguir controlar a epilepsia. E ela é proveniente do quê, doutor? É hereditária? É só uma falha mesmo no circuito? Isso que é muito forte para as pessoas, porque hoje, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, grande parte, mais de 50% dos pacientes, você faz a ressonância, ela está normal, então você não encontra tumor, não teve trauma, não tem nenhuma lesão que explique aquilo. Por isso que a gente considera que é uma doença, às vezes, a maioria delas, idiopática. Você investigou tudo, você sabe que a pessoa tem epilepsia pela clínica que ela tem, você faz o eletro, vê uma alteração, mas você não encontra nenhuma alteração estrutural no cérebro para você dizer, por exemplo, as causas que a gente sabe que eu lido como neurocirurgião. Teve epilepsia, descobriu um tumor, tem uma metástase, tem uma causa que levou aquele curto-circuito no cérebro. Um AVC pode ser uma causa. No caso da maioria das vezes, que aquela epilepsia começa na infância, né? E a criança continua tendo, tem uma história familiar, a gente faz os exames, a ressonância vem tudo normal. Nós temos uma imagem que nós separamos, até para o doutor comentar, para você entender um pouquinho esse processo. Como o doutor falou, você já deve ter visto algum caso como esse, e eu quero falar até de algumas providências que a gente costuma tomar aí por conta própria, e o doutor vai orientar a gente. Eu quero entender, então, doutor, a cabeça da gente, então, não é para ter aquela ramificação toda ligada, vamos dizer assim. O cérebro, ele tem a circuitaria elétrica organizada. A crise, ela é desorganizada. Então, do lado, a gente vê a crise parcial que está descrita, que é uma crise que fica numa área do cérebro. Vou dar um exemplo. Se for na área motora, a pessoa apenas movimenta o braço sem controle dela, mas ela está consciente. Tá, não é uma coisa que vai desmaiar e se debater. Isso, é a parcial. Ou a linguagem. Então, às vezes, a pessoa perde a fala, mas ela está entendendo tudo. Tá. Em criança é muito comum a ausência. A criança fica paradinha, como se tivesse um apagão. Daqui a alguns segundos ela volta a fazer o que estava antes. Então, essas são as crises que a gente chama de parcial. Que atinge um movimento específico do corpo, vamos dizer assim. Né? Um curto-circuito generalizado. Como essa da foto seguinte. Mostra de novo a foto, que tem uma que está certinho com tudo ali. Perfeito. O que é esse daí, doutor? Esse é o eletro. Quando a gente fala que alguém tem crise, a gente faz o eletroencefalograma, que é justamente para ver se essa circuitaria elétrica do cérebro já voltou ao normal com as medicações ou não. E tem muita crise, principalmente a parcial, que às vezes é complexa. Então, eu falo que quando a gente lida com a epilepsia, a gente tem que lidar com duas coisas. A doença, que a medicina evoluiu muito, e o preconceito que a gente tem com a doença. Certo. Então, por quê? Algumas alterações comportamentais, elas não são epilepsia. Por exemplo, alguém com transtorno, né, de ansiedade, ela fica ansiosa, ela pode ter, e às vezes até simula. Então, por isso que o diagnóstico da epilepsia nem sempre ele é simples. Você tem que ter a história clínica do paciente, ouvir, às vezes é típica, como eu falei, da crise
tônico clônico generalizado, que ela cai, ela solta um grito, às vezes solta os esfíncteres, pode até se urinar. Então, é um caso clássico que é fácil de diagnosticar. E às vezes tem esse caso complexo, que o próprio paciente não entende. Fala, opa, por que minha mão está mexendo sem o meu controle? E, doutor, a maioria dos casos, como você disse, é hereditário? É hereditário, aliás? A grande maioria. E é curioso, só para você entender como às vezes é mais complexo. A epilepsia é quando a pessoa tem mais de 2 crises. Então, tem Mas que você diz assim, 2 crises no mesmo dia ou 2 crises... Na vida, esporádica. Tá. Então, pode ser, eu tive uma crise o ano passado e tive uma crise esse ano, você fecha o diagnóstico e a pessoa tem epilepsia. Por quê? 2% da população tem isso, mas até 5% da população tem até um evento de uma crise esporádica. Eu vou dar um exemplo que você vai lembrar muito bem que já ouviu. Criança, às vezes ela tem a febre, a temperatura aumenta, o cérebro dela está em organização ainda e ela tem uma crise convulsiva febril. Não significa que essa criança, se teve apenas uma vez, ela tem epilepsia. Tanto que às vezes a gente nem dá medicação para ela tomar o resto da vida porque ela teve uma crise só. Então, quando tem uma crise, repete essa crise, você pode fechar o diagnóstico de epilepsia. Doutor, e o Purple Day, ele consiste basicamente nessa conscientização da necessidade de, nos primeiros sintomas, a buscar ajuda, é isso? Perfeito. 2 coisas eu acho muito importantes desse Purple Day. Número 1, a informação. Porque, assim, o seu programa com a audiência toda, né, falando sobre o tema, as pessoas se conscientizam e a gente combate com a informação o preconceito. O preconceito é muito forte. Vamos pensar na nossa rotina, que a gente está no dia a dia. Se alguém tem uma crise convulsiva no trabalho, isso é impacto para todo mundo do trabalho. Todo mundo se assusta. O paciente, ele fica muito sofrido porque tem o preconceito. Então, às vezes, é uma moça jovem, um rapaz, aí está com o namorado, tem isso. Porque você perdeu a consciência. Então, você acorda minutos depois em outro ambiente. E não sabe nem o que está acontecendo. Não sabe. Então, esses pacientes, eles sofrem muito. Nossa, o aspecto emocional, tanto que eu falo, o paciente com epilepsia, é muito comum, ele tem outras alterações associadas, por exemplo, a depressão. E a gente, né... A timidez, às vezes, também, a introspecção, né, doutor? Porque daí fica com medo até de sair e falar, vai que acontece alguma coisa. Isso, é. E a gente se sente envergonhado, né? Se sente envergonhado. E, principalmente, essas doenças que são da ordem, que mudam o nosso comportamento, né? As pessoas, principalmente quem é leigo, que não está acostumado a lidar, ela confunde as coisas, né? Então, confunde alguém que tem epilepsia com outros tipos de transtornos, não que tenham que ter preconceito com os outros tipos de transtorno, mas, de qualquer jeito, para o paciente isso é muito forte. E, na verdade, é para ter uma vida normal. Então, mas acontece que, pelo que você está falando, ele tem um controle, mas não tem cura, né? Não tem cura. Você pode controlar, mas tem pacientes... Você controla com remédio, mas se você parar de tomar o remédio, você corre o risco de ter mais uma crise. É isso? Pode ter. Mas tem muitas doenças que são assim, né? Como a hipertensão, né? Como diabetes, a pessoa toma remédio a vida inteira e pode controlar e pode viver bem. Agora, doutor, eu quero saber, porque eu me lembro quando eu era criança, uma pessoa teve uma crise na escola, que foi esse susto todo, que era uma criança também. E daí o povo fala que tem que colocar uns cabos de vassoura na boca, que é para criança, que senão, não é verdade isso? Falam mesmo. Você já deve ter visto isso Com também. certeza. Porque daí eles falam que tem que colocar, porque a pessoa, para não enrolar a língua, porque começa muitas vezes a babar, e daí a se morder, não, para não enrolar a língua, põe um cabo de vassoura. Perfeito. Isso era uma coisa que era a primeira coisa que se fazia. Muita orientação é passada de boca a boca e de forma errada, ainda mais nesse mundo do WhatsApp, está pior ainda algumas informações, né? Então esse negócio do cabo de vassoura, não. Completamente errado. A pessoa teve uma crise convulsiva, você vai deixar ela no local seguro, que pode ter em qualquer lugar, numa escada, você coloca ela no local seguro, muitas vezes é associada à queda, então não é para mexer a pessoa, porque ela pode ter caído, teve a crise, fraturou alguma coisa, só como ela está inconsciente, ela não vai informar. Mas daí eu não faço nada, e depois a pessoa não pode engolir, não acontece isso? Não, porque realmente ela saliva muito, ela tem aquele grito que impressiona. Mas não tem a coisa de engasgar? Não tem. Por isso que você coloca apenas de lado. Isso é bem curioso, porque o risco que existe... De lado que você fala é deitar a pessoa assim com a cabeça, de lado mesmo, é isso? Só de lado. É que nem, por exemplo, quando alguém tem em festa, que alguém fica um jovem bêbado e bebeu muito e vomitou, tudo isso, o mesmo risco de que a gente fala de aspirar, a única coisa que a gente faz é colocar de lado, para que essa saliva não vá para o pulmão. Não então, coloca nada de pano na boca, de cabo de vassoura, nem nada. O risco que tem pessoas que botam o dedo, sendo que a pessoa está tendo uma contração sem controle, pode até machucar outra pessoa. Meu Deus do céu. Então, o único cuidado de fazer é justamente colocar do lado, vai procurar ajuda, né?
tem um serviço especializado, porque a gente não sabe se a pessoa tem crise, se não teve. E eu costumo dizer, o médico atendendo uma pessoa é muito parecido à atitude que eu estou explicando para um leigo que ele pode fazer também. É colocar de lado, eu não vou fazer exame, não vou fazer exame físico, nada disso. É colocar de lado, pedir alguém para chamar uma ajuda, porque você tem que estar olhando para aquela pessoa para não ter algum outro problema, já que ela pode estar. Geralmente, o que é curioso, parece muito tempo, mas a crise dura segundos a poucos minutos, é muito rápido. Então, daí dura esses segundos. Se a pessoa já sabe que ela tem um problema, daí passou esses segundos, ela já pode levantar e vida que segue, ou é melhor chamar o médico, ir para pegar uma ambulância, ir para algum lugar? Isso. Como que funciona essa parte? Porque a crise dura segundos a poucos minutos, mas depois a gente tem um período pós-ictal, que é o quê? É um curto-circuito no cérebro. Então a pessoa fica cansada e ela não sabe o que aconteceu com ela. Então tem aquele olhar meio perdido e tentando entender o que aconteceu. Então, de um modo geral, teve a crise, parou a crise, a pessoa já não volta ao 100% dela. De um modo geral, demora fica um tempo, fica meio aquele olhar meio aéreo, que é a fase que a gente chama de pós-ictal, que é a fase que ela começa a recuperar, até que vai ser o momento que já acionou, né? Teve a crise, você colocou a pessoa de lado, está observando ela, pede para outra pessoa ligar para o SAMU, para o bombeiro. Enquanto eles estão se deslocando, provavelmente, quando eles chegarem, a gente já vai ter uma orientação. Então, essa pessoa pode dizer, eu tenho crise sempre, ou nunca tive, é a primeira vez, e vai ter que fazer a investigação. Mas quem vai tomar essas decisões vai ser o serviço de emergência que vai chegar. Doutor, depois se é uma crise muito forte, como você falou que às vezes pode acontecer, daí isso pode causar um problema neurológico no sentido de uma dificuldade depois de assimilação, um problema, uma falha mesmo já em todo o sistema, porque pelo que eu entendi, como é a parte elétrica, voltou, é como se você recarregasse a bateria e tudo volta ao normal. Mas neste processo, pode lesionar mesmo o cérebro? Hoje a gente já sabe, quem tem crise, muitas crises, pode deixar o dano no cérebro. É muito raro nenhuma crise, porque uma crise, quando ela não volta... Uma crise é o aviso, né, doutor? É o aviso, a gente chama do status epiléptico, a pessoa que vai tendo crise... Para a pessoa entender que alguma coisa está errada, tem que buscar ajuda, né? E a gente, como neurocirurgião, na maioria das vezes, a gente tem que fazer investigação com ressonância. Tem paciente que teve a crise e vai descobrir um tumor, pode ser uma isquemia, tem lesões secundárias que causam crise. Pode ser o alerta para um problema mais grave. Para um problema mais grave. E também tem paciente que tenta a medicação, 80% a 90% das vezes vai conseguir controlar com a medicação. Outros vão precisar tentar neurocirurgia que a gente faz para tratamento da epilepsia, mas são situações muito específicas. Então, por exemplo, não é uma coisa que... Porque, como a gente fala de parte elétrica, eu estou pensando, você está com um problema na parte elétrica do carro, você leva no eletricista, certo? Perfeito. Daí troca o fio que está lá dando problema e pronto. No nosso caso, não tem como. Não tem como, mas assim, a gente pode identificar qual é o local que está gerando esse curto-circuito e operar para retirar aquele local. Pode ser uma malformação, um cavernoma, um tumor, uma isquemia. E último caso daí, né, doutor? A maioria das vezes é o que a gente chama de idiopática. Vai fazer uma ressonância, o médico vai olhar para você e vai dizer assim, não encontrei nenhuma lesão estrutural que justifique essa crise. Daí toma um remédio e pronto. E na maioria das vezes você vai conseguir estabilizar. Não deixando de tomar o remédio, você praticamente resolve o problema. É importante que você atente para os sinais. Quando houver... Não espera a segunda ou a terceira crise, principalmente se você tem filhos. Isso acontece muito mais na infância, não é, doutor? Muito forte, muito mais. E é uma coisa bem importante da gente estar orientando as pessoas, a importância do Purple Day, que é justamente a gente fazer as duas coisas. Entender a parte técnica, que eu falo que Deus deu conhecimento da gente para a gente entender como o nosso corpo funciona. E parece uma coisa que é de antigamente, mas hoje no consultório da gente de neurocirurgião não é incomum as pessoas questionarem, até por eu ser evangélico, eles ficam mais à vontade, da questão espiritual. E eu falo assim... Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, né? São imagens fortes, é difícil não dizer que não traumatiza, tanto quem está do lado, né? Alguém que você ama, você vê ela inconsciente, é uma imagem muito forte. A própria criança, que acontece na maioria das vezes, ela tem um trauma quanto a isso. E o nosso papel de informar e do familiar que está é ir atrás de informação. Então, a gente sabe que as doenças físicas, a gente tem medicação, consegue controlar. E se você passou por alguém, né, no seu ambiente de trabalho, tudo isso, é alguém que vai precisar de um apoio também. Porque essas pessoas, elas ficam completamente perdidas. Eu costumo dizer para o pai, você imagina uma situação que você tem uma doença, que qualquer momento, em qualquer situação, você pode perder o controle. Se você não tratar, você começa a ficar com medo até de sair de casa. Tem pacientes que desenvolvem o transtorno de ansiedade mesmo, né? Porque ele tem aquela sensação que a qualquer momento ele pode ter algum problema que perde a consciência.
Por isso que é muito importante essa informação e as pessoas entenderem. Eu vou deixar os contatos do Dr. Júlio lá no YouTube, que ele tem um canal no YouTube que é muito esclarecedor, que vale a pena você acompanhar, que é o Neurocirurgia BR. Entra lá e se inscreva para você ter mais informações, não só sobre esse assunto, sobre a epilepsia, mas outros vários assuntos que ele aborda lá no canal. Pelo WhatsApp você também tem mais informações, até para marcar a tua consulta, 99503-8832, e tem o fixo que é o 4200-2300. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado. Uma alegria viu? ter você aqui sempre com a gente. Parabéns pela pauta, é uma pauta importante. Eu que te agradeço por estar aqui Obrigado. com a gente.